paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje aqui no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do verso 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Essa leitura que acabei de fazer está aqui na Bíblia Sagrada, que eu abri aqui. Há muitos livros que nós podemos abrir. Se nós formos numa biblioteca, existem centenas, milhares de livros que homens escreveram sobre matemática, biologia, química, romance, contos, biografias. Tudo que o homem pode escrever, nós podemos ir numa biblioteca e encontrar lá. E nós abrimos aqueles livros. Mas quando você abre aqueles livros, quem você vê? Um homem, uma pessoa que escreveu aquelas palavras. E ele transmite o seu conhecimento ao longo da vida, que ele aprendeu com outros, para que nós possamos, a partir daquele momento, aprender com eles. Assim evolui a tecnologia, a vida social da humanidade, porque uns vão aprendendo com os outros. E hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico gigantesco. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, quem escreveu, quem ditou essas palavras, embora estejam em papel e tinta, embora tenha sido mãos humanas que transmitiram nesse material, papel, por exemplo, o pensamento daquele que escreveu verdadeiramente essas palavras. Por isso, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, quem está falando é o Criador de todas as coisas. Quando abrimos a Bíblia, o Espírito de Deus vem até nós, através dessas letras. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Essa palavra, ela é vida. Qualquer outro livro que você lê servirá apenas para enquanto você estiver nesse mundo. Enquanto você estiver aqui, você pode usufruir do que aqueles homens escreveram ao decorrer de toda a história humana. Mas quando você abre a Bíblia, você vai viver o que o Eterno diz, o que Ele é diante de nós. Como Ele diz aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto.
Há um tempo determinado para todas as coisas, para mim e para você. Invocai ao Senhor. Buscai enquanto está perto. Deus está muito perto de nós, através da sua palavra. Mas, será sempre assim? Claro que para nós, seres limitados no tempo biológico neste mundo, não será sempre assim. Chegará o fim da nossa vida. Ele instrui, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Porque há pessoas que têm maus pensamentos. E ele chama cada um de nós para que tenhamos os pensamentos dele, que são eternos, verdadeiros e justos. E ele diz aqui no verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Os nossos não são de Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso ele diz que ele está perto, para que possamos aprender dos pensamentos de Deus e seguirmos os seus caminhos. Ele diz no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Deus está acima, muito acima de que nós possamos estar, viver ou entender, Ele está muito acima. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Não se compare ao Criador nunca, porque Ele é eterno, Ele é sublime. Não aprendeu com ninguém para nos ensinar. Ele é a sabedoria, Ele é o conhecimento, Ele é o entendimento de todas as coisas. E ele dá um exemplo aqui no verso 10, porque assim como desce a chuva e as neves dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Ele diz assim como essas coisas que os nossos olhos veem, a natureza que nós vemos ao nosso redor. Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quando Deus lança sua palavra, ela é produzida naquilo a que foi destinada. A palavra de Deus, que nós, ao abrirmos esse livro, ela vem de encontro a nós, para que possamos entender que Ele está muito perto das nossas vidas. O que fará você então? Como você conduzirá a sua vida? Pelos seus pensamentos, pelos seus caminhos? Ou pelo caminho daquele que entende e sabe todas as coisas? O mundo vai de mal a pior. O mundo não vai melhorar. Não adianta o homem tentar fazer o que só Deus pode fazer. Tecnologia cresce dia após dia. Ela se multiplica, como a própria palavra de Deus diz, que ela vai se multiplicar. Porque o homem detém o conhecimento nas bibliotecas, que tem milhares de livros. Ele detém o conhecimento, mas ele não detém o conhecimento da vida eterna, da salvação eterna, da sabedoria de Deus. O homem não detém isso. Só Deus pode suprir isso na nossa vida. Quando Deus nos deu o Senhor Jesus, por amor, Ele se revelou nesta palavra. E quando nós abrimos essa palavra, encontramos o Senhor Jesus falando conosco. Eis que estou muito perto. Eis que estou perto. Me busque.
enquanto estou perto. Me busque. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Mude os seus pensamentos, mude os seus caminhos, para que você tenha, ainda que neste mundo, uma vida quieta e sossegada, para que você sobreviva e viva para sempre na eternidade. Ande na presença de Deus. Busque enquanto você pode achar, porque virá dias em que você não vai poder achar. Por isso, eu deixo essa palavra. Se converta ao Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Entregue a sua vida e seja uma nova criatura nas mãos de Deus. Eu abençoo a todos, no nome maravilhoso de Jesus, e deixo todos na paz do Senhor Jesus.